Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer a atividade do banco de praça. Nessa atividade nós vamos utilizar uma das ferramentas novas que nós não utilizamos até então, é a ferramenta Scala, e também nós vamos falar sobre o armazém 3D, ok? Beleza, então vamos começar. Para fazer a primeira parte desse banco, nós vamos utilizar a ferramenta fita métrica para fazer aquelas nossas linhas guia. Porém, para ficar mais fácil de utilizar, nós vamos mudar a forma que nós estamos enxergando aqui a nossa área de desenho, a janela de desenho. Então, primeiro vocês vão vir aqui em câmera, tirar de perspectiva, que é a projeção cônica, e nós vamos colocar agora na projeção paralela. Ok. Depois disso, aqui no menu Exibições, caso não apareça aí no SketchUp de vocês, basta clicar com o botão direito nessa área e verificar se exibições está ticado. Se não estiver, selecionem e vai aparecer. E agora nós vamos escolher aqui a vista frontal. Então na vista frontal nós vamos ter a altura e o comprimento. É isso mesmo, tá? Então vocês vão vir agora, vamos fazer as nossas linhas guia. Então vem aqui com a ferramenta fita métrica, clica duas vezes no eixo azul para criar uma linha guia que coincida com o eixo azul. Depois vocês vão clicar duas vezes no eixo vermelho para criar uma linha guia que coincida com o eixo vermelho. Depois disso nós vamos primeiro vamos fazer as linhas guias na horizontal. Então aqui vocês vão puxar a linha guia vermelha, aqui do eixo vermelho, e vão fazer uma primeira guia a 350. Depois disso uma próxima a 100. Depois disso uma próxima a 400. Fizemos todas as linhas guias na horizontal. Agora a gente vai fazer as linhas guias na vertical. Então a primeira, a partir do eixo azul, vai ter 450. A segunda, a partir da linha guia que nós acabamos de criar, vai ter 80. E a próxima vai ter 400. Então vocês vão ficar com este desenho aqui, tá? Então, só para vocês visualizarem. Então, as horizontais 350. Não precisa fazer a cota, tá, gente? Só estou colocando para vocês visualizarem. Depois 100, depois 400. As verticais 450, depois 80, depois 400. Ok? Certo. Agora vamos continuar. Agora aqui na paleta de exibições, vamos colocar aqui na vista isométrica. Com a vista isométrica, fica mais fácil agora de nós visualizarmos o desenho que a gente vai fazer. Tá? Até poderia ser também na frontal, tá? Isso daqui não vai diferenciar tanto assim. Na verdade, nem um pouco. É questão de formas aí que você acha mais fácil. Tá? Vou colocar aqui na isométrica. E vou fazer este desenho aqui. Ó, começando deste ponto, tá? Próximo ponto é este. Depois este. Então observem que a gente vai sempre na interseção entre as linhas guia, ok? Então vocês vão reproduzir esse desenho. Vou colocar aqui na vista frontal para vocês entenderem também. Tá vendo? Tá? Então depois disso nós vamos fazer linhas paralelas a essas linhas que a gente acabou de criar. Para isso a gente vai utilizar uma ferramenta que nós não utilizamos até então, que é a ferramenta equidistância. Ok? Então o primeiro passo aqui é selecionar as linhas que nós queremos fazer linhas paralelas a ela. Depois nós vamos vir aqui com a ferramenta equidistância, clicar em qualquer lugar sobre as linhas aqui que estão selecionadas. Ó. Aí eu posso fazer linhas paralelas para fora ou para dentro, né? Ou para a esquerda ou para a direita. No caso que nós queremos aqui é para dentro. A distância dessas linhas paralelas em relação às linhas selecionadas é de 100 milímetros. Então você digita 100 e Enter. Pronto. Aí agora nós vamos vir aqui com a ferramenta linha novamente, só para fechar aqui, ó, ligar um ponto ou outro. Da ESC para sair do comando linha.
Depois vem aqui novamente. Pronto, fechou. Criou uma face. Tá? Vou colocar aqui na vista isométrica para vocês verem. Então, fechamos aqui uma face. Agora, nós vamos vir aqui com a ferramenta empurrar, puxar. Clicar nessa área aqui, na face, e empurrar 2000 milímetros. 2000 e Enter. Está aqui a nossa metade do banco. Basicamente, metade do banco da praça. Agora, nós vamos utilizar as linhas guias para fazer os elementos vazados aqui, que vão permitir que tenham árvores dentro desse banco de praça, né? Então vamos aqui. Primeiro eu vou limpar essas linhas guias, que essas aqui nós não vamos mais precisar. Então vou colocar editar, excluir guias. Beleza, agora nós vamos vir aqui com a ferramenta fita métrica e vamos fazer as seguintes linhas guias. Aqui nessa parte inferior, ó, a partir dessa aresta, eu vou puxar 200. Deste outro lado aqui também 200, só que para dentro. E a partir dessa aresta aqui, nós vamos puxar, dessa aresta aqui, nós vamos puxar 300. Opa! Agora. Poderia ser dessa também, só que em vez de 300 a gente ia puxar menos, tá? Mas isso daqui é mais certinho. A medida já está certinha. Agora vamos fazer aqui por cima, tá? Então, a partir dessa aresta, novamente também 200. Observem que tem que estar no eixo verde, ok? 200. Aqui também 200. Depois, daqui para cá, 600. E depois, 400. Beleza? Então, a gente tem linhas guias aqui em cima e aqui embaixo. Então, faltando ainda essa última aqui, ó. Puxando a partir dessa linha guia, dessa aresta aqui, a gente vai puxar 100. Agora sim, tá vendo? Aí agora, considerando aqui as nossas linhas guias, nós vamos pegar e desenhar um retângulo aqui em cima, ó. Então, eu vou começar aqui por baixo, fazer nessa face, ó, a partir dessa interseção até esta outra aqui, ó. Tá vendo? Ah, pode ser ao contrário? Pode, não tem problema. Pode ser a partir dessa até aqui. A ordem não vai mudar, tá? Opa, espera aí. Tá? Aí agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, nesses espaços. Ok, desenhado os retângulos aí, nós vamos agora vir com a ferramenta empurrar, puxar e nós vamos deixar esses elementos vazados. Então, basta eu clicar nessa face que foi criada na hora que nós desenhamos o retângulo e empurrar para baixo o que corresponde aí à espessura da peça, que é de 100 milímetros. Você pode digitar 100, você pode só empurrar até alcançar o limite e clicar novamente, tá? Que ele já vai entender que você quer deixar esse elemento vazado. Ok, agora nós vamos pegar, excluir esses guias que nós não vamos nos precisar. Então, editar, excluir guias. E nós já temos aqui o que seria a metade do banco. Então, nós vamos pegar, selecionar aqui o nosso objeto, clicar com o botão direito e nós vamos criar o componente banco metade. Ok? Certo. Esse daqui, como o nome já falou, é a metade do banco. Então, a gente precisa fazer outra metade. Ah, preciso modelar tudo de novo? Não. Vai fazer a cópia. Então, vem aqui com a ferramenta mover. E vamos clicar em qualquer lugar do nosso desenho. Tá? Ctrl para indicar que é uma cópia. E clica novamente nesse momento em qualquer lugar. Tá? Fizemos a cópia. Aí agora, beleza. Então, eu tenho que virar essa peça e trazer e colar uma na outra. Eu vou fazer aqui, só que na verdade nós não vamos fazer dessa maneira. Eu vou fazer, digamos, da forma errada de ser feita, ok? A maneira não recomendável. Então, então é simples. Eu venho aqui, giro a peça. Eu vou girar, venho aqui, colei, pronto, tá tudo certo. É isso. A princípio, sim. Mas olha o que vai acontecer. Vamos supor que eu queira mudar
o dimensionamento aqui desse elemento vazado aqui do nosso banco de praça. Então vou clicar 2 vezes, entrei no componente, vou vir aqui na ferramenta empurrar, puxar e vou empurrar, por exemplo, essa face aqui para ficar maior. Olha o que acontece. Como é um componente, o outro automaticamente muda. Mas como eu girei a peça, eu rotacionei, ele vai mudar aqui, ó, desse lado. Não vai ficar da forma como a gente deseja o final, né? Então, o que é que nós temos que fazer na verdade? Então, como eu falei, essa é a forma errada, não é a intenção que a gente quer. Então, para isso, a gente precisa espelhar esse objeto aqui. Para espelhar esse objeto, essa metade do banco, a gente tem que usar o comando escala. Tá? O que é que o comando escala faz? Eu vou desenhar aqui um objeto qualquer, só para vocês poderem visualizar. Só estou criando aqui esses outros volumes porque eu não quero que fique um objeto simétrico, ok? Beleza. Tá. Então, vou criar um grupo aqui rapidinho. Nem precisaria, mas vou criar só para facilitar. Ok, nós temos aqui o nosso objeto. Então, o comando escala ele serve para nós mudarmos as dimensões do objeto. Então, eu vou vir aqui ó, com a ferramenta escala e vou... Aí observem que quando eu primeiro a gente seleciona o objeto e depois vem com a ferramenta escala. Aí observem que aparecem esses pontos de controle vermelhos. Dependendo de onde eu clico, vai mudar uma, duas ou três dimensões do objeto. Então, se eu clico aqui ó, nesses pontos de controle centrais, ele vai mudar uma dimensão apenas, ou o comprimento, ou a altura, ou a profundidade. Tá vendo? Se eu clico em um desses pontos de controles aqui intermediários, aqui, mas nos limites do objeto, ele vai mudar duas dimensões. Pode ser altura e profundidade, assim vai. Pode ser aqui a profundidade e o comprimento, a altura não está mudando, tá vendo? Ou eu posso também alterar... Cadê? Qual foi aqui já? Altura e profundidade, já foi. Cadê? Aqui. Ou eu posso alterar a profundidade e a altura. Altura e profundidade. E aqui o comprimento e altura. Tá. Então, dependendo de qual a gente seleciona, ele vai... e faltou agora as três dimensões. Quando eu clico em um desses cantos aqui, ó, ele vai alterar as três dimensões em conjunto, tá? De maneira proporcional. Ok. Então vamos, só que observem aqui que à medida que a gente clica em um desses pontos de controle, bem aqui embaixo, ó, onde está a escala, vai mudando o número. Então aqui a gente não vai entrar com uma medida. Então se eu quero, por exemplo, que esse objeto tenha, sei lá, 1000 milímetros, eu não vou digitar lá 1000. Não vai dar certo. Na verdade o que ele aplica é um fator de escala. Então o que ele está dizendo é o seguinte, ó, na hora que eu for aumentando aqui o meu objeto, ele está dizendo que em relação ao tamanho original, o meu objeto agora, neste momento, está 2 vezes maior. Tá? Se eu vou diminuindo, aqui no caso 0,5, quer dizer que ele está 0,5, ele está a metade do tamanho original. E assim por diante. Tá? Então, tendo isso em mente, ok. Nós sabemos aí como aumentar ou diminuir o objeto. Deixa eu apagar aqui, que isso aqui já cumpriu essa missão. Mas no caso desse objeto aqui, o que é que nós queremos? A gente não quer nem aumentar nem diminuir, a gente quer espelhar. Então, se um fator de escala é um número que ao multiplicar pelas dimensões daquele objeto, a gente vai alterar as dimensões do objeto, ou para mais ou para menos, dependendo do fator de escala. Então, qual o número que ao multiplicar qualquer valor por ele mesmo, vai poder inverter as dimensões do objeto? Seria um número negativo. Então a gente vai vir aqui com a ferramenta selecionar, já está selecionado. Vamos vir aqui com a ferramenta escala. Vocês vão clicar aqui ó,
nesse ponto de controle, porque é na dimensão do comprimento que a gente quer espelhar o nosso objeto. E agora a gente vai multiplicar pelo número negativo, que é menos. Como a gente não quer alterar as dimensões do objeto, seria o número 1. Então, menos 1. Pronto, aí o objeto fica espelhado. Então, eu vou vir aqui com a ferramenta mover e vou somente deixar um coladinho aqui com o outro. Aí agora eu vou fazer aquele teste. Esse teste vocês não precisam fazer, tá? Eu vou fazer só para vocês visualizarem. Então, eu vou alterar uma das dimensões aqui, ó. E observem que ele vai alterar a mesma, só que oposta, né? E agora eu posso ter o efeito lá desejado. Beleza, mas isso aqui foi só um exemplo, vocês não precisam fazer essa alteração, tá? Não é para fazer. Nosso objetivo aqui, no caso, era de fato espelhar a metade do banco. Bem, dando continuidade... cadê? Certo. Dando continuidade, nós vamos agora, para dar um efeito de que isso daqui é uma peça única, tá? Nós vamos tentar eliminar essa junção. Para isso, nós vamos entrar em qualquer componente aqui, qualquer metade, basta clicar 2 vezes. Vocês vão deixar a câmera de forma que essas linhas aqui fiquem todas alinhadas, tá? Que elas não fiquem assim, que elas fiquem alinhadas entre si. Porque aí ó, fica mais fácil de nós criarmos um retângulo de seleção e selecionarmos somente essas arestas aqui, que marcam esse encontro. Com elas selecionadas, vocês vão clicar com o botão direito sobre elas e colocar ocultar. Então essas linhas elas ficam ocultadas. Com isso, na hora que nós saímos do objeto, né, basta clicar fora aqui dessa caixa pontilhada, a gente dá uma impressão, cria assim, uma ilusão de que é um objeto só. Ok? Aí agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acessar a janela materiais, aqui ó, com a ferramenta pintura. Vocês vão escolher aqui na biblioteca de materiais, cadê? Tijolos e revestimentos? Pode ser tijolos e revestimentos. E procurem aqui algum revestimento que remeta a concreto. Eu acho que tem outros também, deixa eu procurar aqui. Paisagismo ou cercas, não, acho que é pedra. Pode ser também, tá? Então vocês vão procurar algum material aí que remeta a concreto, a uma pedra, ok? E vão aplicar sobre o nosso banco de praça. Depois disso, nós vamos pegar e selecionar todo esse conjunto aqui e criar o componente banco de praça. Criar componente banco, pode ser só banco, banco de praça. Tá? Ixi, tá. Ok, criar. Beleza, criamos o nosso banco de praça. Agora, para finalizar o nosso modelo 3D, nós vamos inserir árvores aqui nesse espaço. Ah, então vou modelar uma árvore? Não, não precisa. O que nós vamos fazer aqui é utilizar o armazém 3D. O armazém 3D é uma ferramenta aqui do SketchUp. Uma ferramenta não, é um repositório de modelos 3D que vocês podem acessar na internet. Se vocês digitarem lá no Google SketchUp armazém 3D, ele vai dar um link para vocês acessarem um site em que várias pessoas, empresas fazem um upload dos seus modelos 3D para deixar de livre acesso. Ok? Então nós vamos, só que tem como nós fazermos essa busca por dentro do próprio SketchUp. Para isso a gente precisa verificar aqui a janela componentes. Caso não apareça aí no de vocês, ó, basta vir aqui em janela, bandeja padrão, componentes. Depois disso aqui, ó, vocês estão vendo banco de praça e banco metade. Esses daqui são os componentes que nós criamos neste arquivo. Eles vão aparecer quando você clica aqui no modelo. Então nessa casa aqui no modelo, eles vão aparecer todos os componentes que foram criados ou de alguma forma inseridos aqui no nosso desenho em algum momento, mesmo que eles não estejam aqui no desenho agora. Por exemplo, eu vou pegar e apagar o componente banco de praça, só que ele continua aqui no modelo. Se eu quiser inserir, eu posso clicar aqui, ó, e trazer novamente. Tá vendo? Ok. Mas voltando à questão do armazém 3D, para a gente fazer uma busca por dentro do SketchUp, basta, vendo esse campo aqui? Então basta vocês digitarem. Vamos colocar aqui árvores.
ou árvore só, enfim, né? Vocês usem a palavra-chave vamos ver aqui qual vai dar mais resultado. Vamos procurar aqui, deixa eu testar aqui essa árvore. Basta clicar aqui no símbolo, na imagem, na miniatura da imagem, esperar um tempinho para fazer o download. Nossa, essa daqui é muito grande. A gente poderia até diminuí-la, né, utilizando a ferramenta escala, mas vamos procurar uma outra aqui rapidinho. Vamos ver essa aqui. Esperar um tempinho para carregar. Nossa, tem várias aqui. Vou clicar aqui, vamos ver, esperar um tempinho. Não está muito bonita não, mas vai servir aqui porque a gente quer, tá? Ok, então inseri aqui o modelo de uma árvore. Vou fazer aqui uma outra cópia. Clicar em um ponto qualquer. Ctrl. Vou deixar alinhado no eixo verde. Certificar de que ela não está entrando no desenho. Mover um pouquinho aqui para dentro. Ok. Pronto, gente. Então aqui a gente tem o nosso banco de praça com as duas árvores aí, localizadas aí nessa abertura do nosso banco. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima atividade.